Olá, estamos aqui em mais um Minuto de Saúde Mental e vamos falar sobre uma doença psiquiátrica, um transtorno mental que realmente é considerado um dos mais graves da psiquiatria, considerado inclusive o câncer da psiquiatria, que é a esquizofrenia. E como é que isso funciona no nosso corpo? Lembrando que todo transtorno mental tem as suas causas biológicas, psicológicas, sociais e espirituais. Mas a esquizofrenia é uma herança genética de uma disfunção de uma certa estrutura de dentro do nosso cérebro que, em determinadas circunstâncias, numa determinada idade, pode começar a apresentar as alterações e cuja sintomatologia vai dando para nós sinais e sintomas que nos levam a crer numa síndrome de desagregação mental, muitas vezes alucinatória e delirante ao mesmo tempo, em que faz com que a pessoa não consiga submeter o seu mundo interno ao mundo externo. Isso de uma maneira progressiva, que vai crescendo cada vez mais ao ponto em que ela vai perdendo o contato com a realidade através de surtos psicóticos que podem ser sucessivos, repetitivos, destruindo assim a sua vida mental. Quando isso começa muito cedo, a esquizofrenia, quando é no jovem com 14, 15 anos, a gente chama de hebefrenia, que é jovem, né? E se quando é mais para frente, a gente vai chamar de parafrenias, e assim por diante, de acordo com a idade em que ela aparece. Quanto mais cedo ela aparece, mais problemas pode trazer, porque a criança ou adolescente ainda não desenvolveu a sua personalidade. E se isso começa muito cedo, ele não desenvolve a personalidade, arrasa com a personalidade dele. E uma das características principais dessa doença é o acometimento progressivo da esfera afetiva. A pessoa vai perdendo a capacidade de responder ao que o afeta. Por exemplo, o que nos afeta? Um instinto nos afeta, né? A dor, a fome, o frio, mas as emoções também nos afetam, né? A raiva, a culpa, o medo. E também os sentimentos nobres que o ser humano tem, como carinho, amor, dedicação, resignação. Com o começo da doença, as dificuldades que ele vai tendo é perdendo os sentimentos. Depois ele vai perdendo a capacidade de perceber as emoções e, mais finalmente, a capacidade dos instintos. De maneira que Breuer descrevia um esquizofrênico grave de embotamento afetivo, né? Largado a si, permanece em si mesmado. Mas, puxa, isso não tem jeito? Tem. O tratamento hoje em dia é muito bom, tem medicações muito importantes que tanto tratam das alucinações, dos delírios, também como dos sintomas negativos, que é essa apatia progressiva. E com o tratamento, tanto biológico, psicológico, como de reinserção social, a pessoa vai poder viver muito quase próximo do normal. A pergunta é, existem então causas espirituais para isso? Talvez não seja uma causa espiritual, mas existem desencadeantes espirituais, já que a causa é geneticamente determinada. O que a gente diz é o seguinte, existe o genótipo, você nasce com aquela predisposição, e de acordo com o que vai acontecer à sua volta, esse genótipo pode ser acionado, é quando ele se torna um fenótipo. Vai depender das circunstâncias em que você está vivendo. Você pode ter todo um jeitão esquizotímico e essa doença nunca se apresentar na sua vida. E outras vezes você pode ter lesões cerebrais que lembram muito a esquizofrenia e não ser esquizofrenia. Então o que nós podemos fazer? O que contribui então à assistência espiritual? Contribui para que você possa, se você está tendo causas espirituais que podem desencadear essa doença, então você as elimina, você as corrige. E se você já tem esquizofrenia, a assistência espiritual vai ajudar com que você não tenha agudizações do quadro, principalmente surtos psicóticos. Então a assistência espiritual e dar um sentido para a vida desse indivíduo que é portador dessa doença, uma pessoa com esquizofrenia, precisa também de um sentido na vida. E ele tendo isso do ponto de vista espiritual, ele consegue aceitar melhor o seu adoecimento, aceitar melhor o seu tratamento e aceitar melhor as suas condições de vida. Por isso, se a causa é biopsicossocial espiritual, o tratamento também tem que contemplar o biológico, o psicológico, o social e o espiritual.